Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e radio-ouvintes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver este tema que temos para essa ocasião, os mistérios do sétimo selo, para assim poder compreender o tempo em que vivemos e os grandes eventos proféticos que neste tempo final estarão sendo cumpridos. Para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, e São Mateus capítulo 24, diz: Quando abriu o sétimo sello, se hizo silêncio en el cielo como por media hora. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade, os aqui presentes, e nosso tema para essa ocasião é os mistérios do sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Esse mistério da segunda vinda de Cristo, para todos os filhos e filhas de Deus que vivem neste tempo final, é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, dos quais os grandes profetas de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, profetizaram. E é para ser cumprido esse mistério no último dia. Por isso é que quando os discípulos falaram a Jesus com relação à sua vinda, perguntaram em São Mateus capítulo 24, versículos 1 ao 3. Isso foi quando ele falou sobre a destruição da cidade do templo de Jerusalém. Vejam, disse: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Vejam, perguntam a Jesus Cristo quando seriam essas coisas da destruição de Jerusalém, do qual ele falou dizendo que quando vissem Jerusalém rodeada, cercada com exércitos, tinha chegado o tempo para a sua destruição. E disse que quem estivesse em Jerusalém saísse de Jerusalém, e quem estivesse fora de Jerusalém não entrasse em Jerusalém, porque
tinha chegado o tempo de ir para sua E destruição. agora E agora também também perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Do qual Cristo falou, dizendo que será visto o sinal do Filho do Homem no céu. Diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Este sinal do Filho do Homem no céu é um sinal profético, o qual também se encontra no Antigo Testamento. Vejam, no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nos diz o profeta Daniel, versículos 13 em diante: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. E em Apocalipse capítulo 10 também nos fala deste mesmo evento, dizendo, capítulo 10, versículo 1 em diante de Apocalipse: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Agora podemos ver a vinda do Filho do Homem no céu, vestido de uma nuvem. Agora, isto seria visto pela raça humana, mas não seria compreendido até este mistério ser explicado e o cumprimento deste mistério em 28 de fevereiro de 1963, sobre os céus do Arizona, apareceu uma nuvem misteriosa, a qual a ciência não pôde explicar satisfatoriamente, porque esta nuvem que apareceu, a qual foi publicada em revistas como uma nuvem misteriosa, apareceu a 26 milhas de altura, onde não se podem formar nuvens porque não há umidade. E não é uma altura onde os aviões voam. Portanto, é um lugar onde as nuvens não podem se formar. É uma nuvem misteriosa que mede 30 milhas de largura e desta nuvem misteriosa, o reverendo William Branham falou, precursor da segunda vinda de Cristo, e disse: o mistério contido nesta nuvem. Na página 469 do Livro dos Selos, em espanhol, uma série de mensagens pregada pelo reverendo William Branham, disse, falando dessa nuvem misteriosa, que era uma nuvem formada por anjos, enviados por Deus, ou seja, pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E outro anjo que era muito diferente dos 7 anjos mensageiros, do qual ele disse, vejam, diz, nisso me senti
como fora de mim. Vocês dois se lembram? Eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o oriente. E quando chegaram onde eu estava, fui levantado para estar com eles. Em seguida, na página 469 diz: E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Lhes disse também que me elevou. Se lembram? E agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. O anjo que tinha o 7º selo, ou seja, o anjo que tinha a segunda vinda de Cristo para cumpri-la na terra, era nada menos que este anjo que era diferente dos demais, o qual apareceu aqui com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Todos a apareceram em seus corpos teofânicos. E todos eles tinham tido seu ministério aqui na terra em carne humana, pois cada um deles veio em carne humana à terra e teve seu ministério. E, em seguida, o anjo que era diferente dos demais para ter seu ministério aqui na terra, é necessário que venha manifestado em carne humana e assim tenha seu ministério correspondente ao 7º selo e se cumpra assim o mistério sob o 7º selo, que é o mistério da vinda do Filho do Homem no meio dos eleitos de Deus. Agora, o sinal do Filho do Homem já foi visto no céu em 28 de fevereiro de 1963, onde apareceu o Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais. O mesmo anjo do pacto, anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu e que os levou à terra prometida. O mesmo anjo do pacto que apareceu manifestado em diferentes ocasiões em forma visível, na forma de um anjo, de um homem, de um varão de outra dimensão. Esse anjo do pacto é quem esteve falando aos profetas do Antigo Testamento e esteve ungindo os seus profetas do Antigo Testamento com seu Espírito e esteve colocando na boca dos seus profetas sua palavra e, consequentemente, esteve falando através dos profetas do Antigo Testamento. Como nos diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Agora, vejam como Deus falou por meio dos profetas do Antigo Testamento ao povo hebreu e, em seguida, como falou por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo ao povo hebreu. E isto foi nos últimos dias, porque os últimos dias começaram nos dias em que Jesus Cristo esteve aqui na terra, porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os milênios, os últimos milênios, e os últimos milênios são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. E nós ainda estamos vivendo nos últimos dias, porque os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Já para os seres humanos de Cristo até aqui, transcorreram 2.000 anos aproximadamente, conforme o calendário que atualmente se usa, mesmo que esse calendário esteja atrasado. Se acrescentarmos
ao calendário, os anos de atraso que tem, já transcorreram de 2000 anos de Cristo até aqui. E já estamos vivendo no sétimo milênio, o que significa que estamos vivendo no último dia diante de Deus, dia do qual nosso amado Senhor Jesus Cristo falou e disse que para esse dia Ele ressuscitará todos os mortos crentes nele, que viveram em diferentes etapas do tempo de Jesus Cristo até aqui. Em São João, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Esta é uma promessa de Cristo para ser cumprida no último dia, diante de Deus, que é o sétimo milênio para os seres humanos. Agora, em que ano do sétimo milênio será cumprida essa promessa? Não sabemos, mas quando se cumprir, então veremos no calendário o ano em que é cumprida essa promessa, e então entenderemos para que ano do sétimo milênio seria essa promessa para ser cumprida. E agora, no capítulo 6, versículo 39 ao 40 do Evangelho segundo São João, Cristo também nos fala da ressurreição para o último dia e diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Temos estes dois versículos que nos dizem que Ele o ressuscitará no último dia. Quem? Ao crente em Cristo que tiver morrido o seu corpo físico, para o último dia, Cristo disse que o ressuscitará em um corpo eterno para viver com Cristo por toda a eternidade. E de nós, os que vivemos, São Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante, nos diz que seremos transformados e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vem uma transformação para nossos corpos físicos. Isso é, para todos os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, obtiveram o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
estaba interesado en el reino de Dios. Nicodemos estava interessado no reino de Deus e lhe disse: como pode se fazer isto? Pode, acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus lhes diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para poder chegar ao reino de Deus, entrar no reino de Deus, é necessário um novo nascimento. Nenhuma pessoa pode entrar no corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, assim porque, sim, mas por meio de crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como a pessoa nasce no reino de Deus. Assim é como a pessoa entra ao reino de Deus, que é sua igreja. Porque por um Espírito todos temos entrada a esse corpo místico de crentes. Assim como por meio do nascimento natural, nós entramos na família terrena a qual pertencemos. E assim também no espiritual, por meio do nascimento, através de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Nascemos na família celestial, na casa de Deus, como filhos e filhas de Deus. Agora, vejam, para o último dia, todos os mortos crentes em Cristo que obtiveram um novo nascimento têm a promessa de uma ressurreição em corpos incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos, e nós, os que vivemos, temos a promessa de uma transformação. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, não morrerá nenhum filho de Deus, porque todos já estaremos em corpos imortais, como Cristo prometeu, e todos seremos a imagem e semelhança de Cristo, com um corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo, e um espírito teofânico igual ao de Jesus Cristo. E assim estaremos com vida eterna, fisicamente também. E isto é para o último dia, para o tempo final, sob o mistério do sétimo selo, ou seja, sob o mistério da sua segunda vinda com seus anjos, como está prometido. Agora, vejamos 7 pontos muito importantes correspondentes aos mistérios do sétimo selo. O primeiro é o sinal do Filho do Homem no céu, o qual já vimos e vimos até a foto do sinal do Filho do Homem no céu. Assim como para a primeira vinda de Cristo houve um sinal no céu, chamada a estrela de Belém. E, porquanto não tinham câmeras naquele tempo, não puderam tirar uma foto desse sinal. O sinal da primeira vinda de Cristo, ou seja, o sinal da vinda do Filho do Homem. 2000 anos atrás. Mas esse evento está registrado na Escritura. E estava também profetizado esse evento no livro de Números, onde diz que uma estrela sairia de Jacó, ou seja, do povo hebreu. Números 24, versículo 17, a qual apareceu no céu e foi vista por aqueles magos, os quais entenderam o significado dessa estrela, desse sinal. Quando Deus diz que haverá sinais no céu, esses sinais que são mostrados no céu têm um significado, dão testemunho de eventos que estão sendo realizados
en la tierra. aqui na terra. E quando apareceu a estrela de Belém lá no céu e foi vista por 2 anos no céu, permaneceu por 2 anos ou mais, sendo vista pelas pessoas que sabiam ver nas estrelas este sinal. Vejam vocês, esse sinal no céu estava dando testemunho que na terra já estava o Messias, estava o rei de Israel. Aquela estrela representava Jesus Cristo, a estrela resplandecente da manhã. Portanto, o sinal no céu tinha que ser buscado, cumprido aqui na terra, e para o último dia, o sinal do Filho do Homem no céu estará dando testemunho da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Estará dando testemunho da segunda vinda de Cristo. Portanto, do dia 28 de fevereiro de 1963, todo ser humano deve estar à expectativa e deve estar buscando neste planeta Terra a segunda vinda de Cristo. Deve estar buscando a promessa feita por Cristo para este tempo final. Este tempo, do ano 1963 em diante, é o tempo de expectativa para todo cristão, para estar buscando a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Pois Cristo disse em São Mateus capítulo 16, versículos 27 em diante: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui temos a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para ser cumprida quando? No último dia, no tempo final. Também diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, ou seja, que não verão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E agora, Cristo vai mostrar em visão a 3 de seus discípulos a vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai, o qual será uma visão a qual estará mostrando a ordem da segunda vinda de Cristo. Diz no capítulo 17, versículo 1 em diante: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão unicamente a Jesus. Aqui, nesta visão do Monte da Transfiguração, encontramos a ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e na ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos, encontramos que da parte de Deus vem a voz do céu que diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E agora,
para a segunda vinda de Cristo, todo ser humano está chamado a escutar o Filho do Homem em sua vinda, nos falando todas essas coisas que em breve deve acontecer e assim nos revelando o mistério do sétimo selo que causou silêncio no céu como por meia hora, conforme Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. Agora, vejam vocês, em Deuteronômio capítulo 18, está estabelecido como Deus falará à raça humana e está estabelecido que todo ser humano está ordenado, obrigado, responsabilizado a escutar a voz de Deus. Diz o capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 15 ao 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Deus diz que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus envia. Diz, foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que esse profeta falará? Tudo o que Deus lhe mandar, porque ele colocará essa palavra na boca desse profeta. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Agora, vejam a responsabilidade que todo ser humano tem neste planeta Terra. Está responsabilizado todo ser humano para escutar a voz de Deus quando Deus fala nessa terra, o qual é por meio de um profeta. Sempre a raça humana tem que estar à expectativa para receber o profeta que Deus envia, porque por meio desse profeta Deus estará falando à raça humana. Agora, vejam vocês como Deus no Antigo Testamento esteve falando aos seres humanos por meio dos seus profetas e em seguida no Novo Testamento encontramos que Deus falou por meio de Jesus Cristo, no qual estava manifestado em toda a sua plenitude. E em seguida encontramos que Deus continuou falando aos seres humanos por meio dos apóstolos, em seguida por meio dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e para este tempo final, Jesus Cristo também estará falando à raça humana e estará falando com essa grande voz de trombeta, da qual Cristo fala e também fala o livro do Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, encontramos essa grande voz de trombeta, diz João o apóstolo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando aos seres humanos. E está falando com essa grande voz de trombeta, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste último dia. O último dia, o dia do Senhor, é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
E agora, como e que coisas Cristo estará falando ao seu povo, à sua igreja e a todos os seres humanos neste tempo final? Vejamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde nos diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, falando comigo, disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. A voz de Cristo falando com essa trombeta, ou seja, como uma trombeta. Aqui, a voz de Cristo está representada nessa trombeta porque está falando uma mensagem urgente para a sua igreja e para os seres humanos. E esta é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz: por meio de quem escutaremos estes mistérios de todas essas coisas que em breve devem acontecer e, consequentemente, estaremos escutando essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 em diante diz: E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É por meio deste anjo mensageiro que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque esse é o anjo mensageiro de Jesus Cristo para o último dia, para o sétimo milênio. Esse é o anjo mensageiro para a dispensação do reino. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia um profeta mensageiro dispensacional à sua igreja. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, ao qual João Apóstolo tentou adorar em duas ocasiões, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9. É que, através desse anjo mensageiro, Jesus Cristo, em Espírito Santo, estava manifestado e estava falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele foi quem revelou a João todas essas coisas que em breve devem acontecer. As mostrou nessas visões simbólicas que João escreveu. E para o último dia, Jesus envia à sua igreja seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que foram mostradas a João nestes símbolos apocalípticos, os quais têm um significado. E o significado destes símbolos apocalípticos, a igreja de Jesus Cristo vai entender plenamente sobre tudo os que corresponde a este tempo final, por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Por isso, diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro. É Jesus Cristo que dá testemunho do seu anjo mensageiro e o envia para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer no meio da raça humana, no tempo correspondente da era da pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, a manifestação do anjo que era diferente dos demais, vindo
velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E nesse anjo mensageiro, Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Estes são os três grandes ministérios prometidos para estarem manifestados na terra, neste tempo final. E isso é a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos para o tempo final. É a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia, operando nele os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos, e então recompensará cada um conforme as suas obras. Assim está prometido na profecia, assim tem que ser cumprido neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. E isto dará a maior bênção à Igreja de Jesus Cristo, que tenha recebido em era alguma, e obterá, sim, o conhecimento de todos estes grandes mistérios apocalípticos que não puderam ser compreendidos em eras e dispensações passadas. Porque com a revelação do sétimo selo, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no último dia, todos os demais mistérios serão abertos, porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, anjo do pacto, manifestado em seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Mas recordem que seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o profeta mensageiro da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Ele é somente o profeta mensageiro da era da pedra angular com a mensagem do evangelho eterno para todos os filhos e filhas de Deus. Ele é somente o instrumento de Cristo, do anjo do pacto, para a manifestação do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final, onde estaremos vendo na terra a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo velado em carne humana no seu anjo mensageiro e revelado por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E estaremos vendo os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e de Elias, e estarão sendo vistos estes ministérios com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Agora, quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. São chamados pelo apóstolo São Paulo os primogênitos de Deus inscritos nos céus. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 21 ao 23. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus. Deles também Jesus Cristo falou quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. São os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, inscritos no céu desde antes da fundação do mundo, inscritos ou escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora podemos ver que para o último dia, os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, inscritos no céu desde antes da fundação do mundo, serão chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, diz em Malaquias capítulo 4, versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas.
O sol não tem asas, mas vejam vocês, Cristo é o sol de justiça, e suas asas são os ministérios dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Com esses ministérios sendo manifestados pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, através do seu anjo mensageiro, serão chamados e juntados os escolhidos de Deus dentre os gentios, para serem colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e em seguida serão chamados e juntados os escolhidos dentre os hebreus, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Agora, vimos este grande mistério da vinda do Filho do Homem. Vimos este grande mistério do sétimo selo. Vimos que, sob o sétimo selo, ou seja, sob a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, no último dia, estará sendo visto o sinal do Filho do Homem no céu, o qual já foi visto em 28 de fevereiro de 1963. Estará sendo visto o Filho do Homem manifestado em carne humana no último dia, ou seja, estará sendo visto o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana, operando o ministério de Jesus pela segunda vez. E estarão sendo vistos os anjos do Filho do Homem, que são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão sendo vistos, manifestados na terra em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Neste anjo mensageiro, vejam vocês, vêm os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados, porque quem tem ministérios é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, e estando manifestado em seu anjo mensageiro, estará operando os ministérios prometidos para o último dia, que são os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Para quê? Para o chamado da grande voz de trombeta, e assim serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final, para serem preparados, para serem transformados no último dia e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos o mistério do sétimo selo. O maior mistério contido na Bíblia e reservado na mente de Deus para ser revelado neste tempo final. E agora, sob esse sétimo selo, ou seja, sob a segunda vinda de Cristo, há inúmeros mistérios prometidos para serem cumpridos no último dia. Por exemplo, temos o mistério do sinal do Filho do Homem no céu, temos o mistério da vinda do Filho do Homem, temos o mistério dos anjos do Filho do Homem, temos o mistério da grande voz de trombeta, temos o mistério dos escolhidos de Deus, temos o mistério do servo fiel e prudente na casa de Deus, dando alimento espiritual aos filhos de Deus a tempo. E diz a Escritura: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim? Fazendo como? Dando alimento espiritual aos filhos de Deus. E qual é o servo fiel e prudente que no último dia estará dando o alimento espiritual que corresponde a este tempo final? Este será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estará dando o alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, com o qual é revelado o mistério do sétimo selo e todos os mistérios contidos no sétimo selo, ou seja, todos os mistérios contidos na segunda vinda de Cristo. E esse servo fiel e prudente é quem tem a promessa de ser colocado sobre todos os bens do seu Senhor. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. E vejam vocês, esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estará no último dia, na etapa da era da pedra angular e na dispensação do reino, dando alimento espiritual da mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo com seus anjos para este tempo final. E agora, o outro mistério é o território para este grande evento profético da vinda do Filho do Homem com seus anjos, chamando e juntando todos os seus escolhidos. No território onde se cumprir este mistério, é o território onde Deus terá todos os escolhidos que escutarão a voz do Filho do Homem, chamando e juntando todos os seus escolhidos no último dia.
E assim como de era em era, Deus enviou um mensageiro à sua igreja entre os gentios. O primeiro foi São Paulo e foi enviado à Ásia Menor, onde se cumpriu a primeira era da igreja gentia e onde Deus chamou, por meio de São Paulo, os seus filhos, os seus escolhidos, os juntou na primeira era da igreja gentia e em seguida continuou Cristo, manifestando-se por meio dos demais anjos mensageiros, como se manifestou através de São Paulo e continuou chamando e juntando os seus escolhidos de era em era, como ele o tinha prometido no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, onde diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E como vai estar chamando e juntando as suas ovelhas? Por meio dos seus anjos mensageiros, nos quais estaria manifestado em cada uma das etapas da sua igreja e em cada território onde estaria se cumprindo cada uma dessas etapas. E nesses territórios Deus teria seus escolhidos, que seriam chamados e juntados com a mensagem da trombeta do Evangelho em cada uma dessas eras. Agora, vejam como na Ásia Menor foi a primeira etapa ou era da igreja entre os gentios, em seguida a França, em seguida a Hungria e França, em seguida Escócia e Irlanda, em seguida a Alemanha, em seguida Inglaterra e em seguida a América do Norte e depois a América Latina e o Caribe. E assim como Deus chamou e juntou os seus escolhidos nestes territórios, através das 7 etapas ou eras que transcorreram, agora para o último dia, chame e junta os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do 7º selo e todos os mistérios contidos sob o 7º selo. Todos os mistérios contidos sob a segunda vinda de Cristo com seus anjos, chamando e juntando todos os seus escolhidos. E agora é no território latino-americano e caribenho o lugar para este grande evento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta e colocando-os assim na era da pedra angular, que é a era eterna da Igreja de Jesus Cristo, para, em breve, serem transformados e raptados conforme a promessa de Jesus Cristo. Para isso é que estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia, no território latino-americano e caribenho, porque chegamos ao tempo em que nossa redenção, ou seja, nossa transformação, está perto. Em breve seremos transformados conforme a promessa divina, e os mortos em Cristo em breve serão ressuscitados em corpos eternos. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Mas em que ano do 7º milênio? Cristo ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. Nós, os que vivemos, não sabemos. Mas quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, sim, saberemos para que ano do 7º milênio seria a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Assim que o importante é estar escutando neste último dia a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a voz de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos e revelando o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério da segunda vinda de Cristo para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora vimos
estes 7 grandes mistérios: o sinal do Filho do Homem no céu, a vinda do Filho do Homem, os anjos do Filho do Homem, a grande voz de trombeta, os escolhidos de Deus, o servo fiel e prudente na casa de Deus e o território para este grande evento da vinda do Filho do Homem. E território onde estariam os escolhidos de Deus do último dia, sendo chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Vimos 7 grandes mistérios contidos no 7º selo. Há mais mistérios contidos no 7º selo, mas vimos assim rapidamente estes 7 grandes mistérios. Agora vejam, Cristo falou da vinda do Filho do Homem, Cristo falou também do sinal do Filho do Homem no céu, Cristo falou dos anjos do Filho do Homem vindo no último dia. Na parábola do trigo e do joio diz que será no fim do século, onde Ele enviará seus anjos para realizar esse trabalho da colheita. Ou seja, que essas são profecias que para este tempo final têm que estar sendo cumpridas, e nós estamos vivendo conforme o calendário dos gentios no fim do século. Estamos vivendo no fim do século 20, onde estes sinais têm que estar sendo cumpridos aqui na terra, porque já foram mostrados no céu. Ali apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, mostrando que na terra estes grandes eventos estariam sendo cumpridos nestes dias nos quais nós estamos vivendo. É tempo de buscar e encontrar neste planeta Terra o cumprimento do que foi mostrado no céu, sob os mistérios do 7º selo. Agora, vimos os mistérios do 7º selo, os quais para este tempo final estariam sendo manifestados conforme as profecias bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E tudo isso é para a bênção dos filhos e filhas de Deus. Tudo isso é para a bênção dos latino-americanos e caribenhos que vivem neste tempo final, porque esse é o território onde estes grandes mistérios do 7º selo estariam sendo manifestados, sendo cumpridos na vinda e cumprimento do 7º selo, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a sua igreja, no último dia, na América Latina e no Caribe. A América Latina e o Caribe é o território que tem a maior bênção de todos os continentes e todas as nações. A América Latina e o Caribe é o território onde Deus tem muitos filhos e filhas, onde Deus tem os seus escolhidos do último dia, que seriam chamados e juntados com a grande voz de trombeta que revela os mistérios do 7º selo. E onde e quem são os que estariam vendo e escutando os mistérios do 7º selo revelados neste último dia? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, escutando estes grandes mistérios sob o 7º selo sendo revelados pelo Espírito de Deus, pelo anjo do pacto, Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Aqui estamos recebendo o entendimento de todos estes mistérios que estão sob o 7º selo, ou seja, sob a segunda vinda de Cristo. E estamos agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus Cristo, que está nos abrindo estes mistérios do 7º selo e está nos abrindo a alma, o coração e a mente para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final sob os mistérios do 7º selo. Todos são simples,
son misterios del reino de Dios que no habían sido Mas revelados todos são mistérios do reino de Deus que não tinham sido revelados aos filhos de Deus em eras e dispensações passadas, porque seriam revelados aos filhos e filhas de Deus neste tempo final por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estaria manifestado falando ao seu povo todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Mas recordem, seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento do Senhor Jesus Cristo para Jesus Cristo falar por meio dele todos estes mistérios do sétimo selo. Todos estes mistérios da segunda vinda de Cristo e as coisas que estarão sendo realizadas por Cristo no último dia. Os mistérios do sétimo selo são os mistérios correspondentes ao tempo final para serem cumpridos e para serem revelados a todos os filhos e filhas de Deus que vivem neste tempo final. E é na América Latina e no Caribe onde estes mistérios seriam cumpridos e também seriam revelados aos filhos e filhas de Deus. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24 e versículo 27, e também no livro de São Lucas. E ele disse também que seria como foi nos dias de Noé. Portanto, todos nós, conscientes de que estamos vivendo em um tempo como os dias de Noé, e estamos vivendo em um tempo como nos dias de Ló, não há outra coisa para ser cumprida da parte de Deus neste tempo a não ser a vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente. E o Ocidente é a América Latina e o Caribe. É a parte do continente americano onde não tinha se cumprido nenhuma das 7 etapas ou eras da igreja gentia, porque aí se cumpriria a etapa da era da pedra angular, onde Cristo estaria chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Agora, vimos estes mistérios sob o sétimo selo, sob a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Somos as pessoas mais privilegiadas de todos os que habitam neste planeta Terra, porque nos correspondeu viver no território latino-americano e caribenho, que é o território onde os mistérios do sétimo selo seriam cumpridos neste tempo final. Os mistérios do sétimo selo. Esse foi o nosso tema e vimos o conteúdo dos mistérios do sétimo selo. Os mistérios da segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, amigos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, sejam chamados e juntados os que faltam dos escolhidos de Deus, e se complete assim o número do corpo místico de Cristo, o número da igreja de Jesus Cristo, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós os que vivemos seremos transformados e sejamos todos levados em corpos eternos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Aprecio muito vossa atenção e
Espero que Deus continue dando-lhes a conhecer, revelando todos estes grandes eventos prometidos para serem cumpridos neste tempo final. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.